Tua beleza, Rei Jesus, faz justiça aqui. Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Nós vamos dar início à nossa exposição acerca do divórcio e recasamento à luz da Bíblia. E creio eu que a nossa exposição concentrar-se-á na passagem bíblica do Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, dos versos de números 3 ao 11. Meus irmãos, a partir do verso de número 3, os fariseus aproximaram-se de Jesus para o tentar, para o experimentar. Note, eles não se aproximaram com a intenção de aprender com o mestre, não é? De fazer uma pergunta teológica e com a resposta serem edificados, aconselhados, exortados e assim por diante. A intenção deles era exatamente experimentar. Como em outras ocasiões, não é? Eles já tinham essa estratégia astuta, não é? De fazer com que Jesus caísse em suas palavras, e o que nunca aconteceu, e por esse motivo tê-lo como acusar, e por causa de seus corações totalmente depravados, pudessem também crucificá-lo. E portanto eles vão experimentar ou tentar o nosso Cristo com a seguinte pergunta: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É muito provável, meus irmãos, que pelo fato de Jesus ter sido compassivo com a mulher pega em ato de adultério, no Evangelho segundo João, capítulo de número 8, não é? Os religiosos da época não entenderam, não é? E, portanto, entenderam que Jesus estava sendo compassivo com o pecado dela, e por esta razão eles fazem esta pergunta: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Agora entendam, meus irmãos, pois toda a discussão aqui teológica vai girar em torno de uma passagem da Torá, ou do Pentateuco, no livro de Deuteronômio, capítulo 24, verso de número 1, onde aparece a expressão que poderia repudiar sua mulher se porventura o marido achasse nela coisa feia. Essa expressão coisa feia surgiu em algumas correntes de pensamento antes e durante o ministério de Jesus, não é? Haviam duas escolas rabínicas, a escola do rabino Hillel e a escola do rabino Shammai. A escola do rabino Hillel era a escola mais liberal e entendia a expressão coisa feia como se sendo qualquer motivo. Se a mulher não soubesse cozinhar direito, né? Ou se porventura ele descobrisse que ela fosse estéril, ou encontrasse também uma mulher na rua que fosse mais bonita que a sua, ou melhor, ele poderia repudiá-la, ou seja, dar-lhe a carta de divórcio. É muito provável, meus irmãos, que esse era o conceito aceito, adotado, popular nos dias de Jesus, inclusive daqueles fariseus religiosos, né? A escola do rabino Hillel parece que era adotada por eles, pois eles usam a expressão por qualquer motivo. Há uma segunda escola chamada a escola do rabino Shammai, ou Shammai, que era a escola mais conservadora e entendia a expressão coisa feia apenas em caso de imoralidade sexual, como por exemplo, lesbianismo, ou até mesmo mau comportamento por parte da mulher, e portanto o marido podia repudiá-la. Há alguns teólogos que dizem que Jesus está aderindo à escola do rabino Shammai, que era a escola mais conservadora. Eu tenho dificuldade em crer nisso, pois no verso de número 6, o próprio Jesus diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ora, se Jesus estivesse aderindo à escola de pensamento do rabino Shammai, ele não usaria a expressão o que Deus ajuntou, não separe o homem. Por quê? Porque embora a escola do rabino Shammai fosse conservadora, ela dava sim a carta de divórcio. E Jesus aqui está dizendo não separe o homem. Se Jesus estivesse aderindo a essa escola de pensamento mais conservadora, os discípulos não reagiriam da forma como eles reagiriam no verso de número 10, quando diz assim: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Portanto, Jesus não está aderindo à escola do rabino Shammai, muito menos à escola do rabino Hillel.
O que Jesus apresenta aqui é algo muito mais profundo, é algo muito mais sério, mais pesado e que precisamos ponderar. Agora note, meus irmãos, pois Jesus ele vai definir qual é o conceito de casamento apresentado na Escritura. E Jesus, em primeiro lugar, no verso de número 6, ou melhor, no verso de número 4, 5, 6, ele vai apresentar e definir qual é o padrão, qual é o modelo do casamento bíblico. No verso de número 4, ele trata dizendo assim: não tendes lido que aquele que os fez, quem os fez? Deus, não é? No princípio, macho e fêmea os fez. Que princípio é esse? É exatamente o princípio da criação, de Gênesis capítulo 1. Jesus diz assim: macho e fêmea os fez. Em primeiro lugar, Jesus define o casamento como sendo heterossexual. O casamento não é homossexual. A teologia gay, não é, diz que Jesus nunca tratou sobre a questão da prática da homossexualidade. Apenas nós temos textos no Antigo Testamento e nos escritos de Paulo. Todavia, Jesus, como sendo o homem amoroso, nunca discorreu ou dissertou sobre a questão da homossexualidade. Pois bem, aqui nós temos sim Jesus discorrendo quando ele diz que o modelo do casamento deve ser a união entre um homem e uma mulher, heterossexual, macho e fêmea os fez. Deus na criação não criou Adão e Ivo, mas Adão e Eva, ok? Em segundo lugar, Jesus define o casamento no verso de número 5 como sendo também monogâmico. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Percebe? Serão dois numa só carne. O casamento não é aquele conceito de poligamia da época veterotestamentária, não condiz com as Escrituras. Todos os casamentos polígamos da época do Antigo Testamento sempre trouxeram grandes prejuízos, não é? E consequências amargas para as pessoas. Se pegarmos, por exemplo, Abraão, não é? Com o seu relacionamento polígamo com Agar, nós temos hoje os islâmicos, que descendem exatamente desse relacionamento de Abraão com Agar, e nascendo, portanto, seu filho Ismael. Se pegarmos, por exemplo, o caso de Ana e Eucana, não é? E também Penina, nesse triângulo amoroso, nós temos ali, meus irmãos, mais um exemplo de um relacionamento polígamo. E nós entendemos as rixas, né? Todo o conflito entre as duas. Se pegarmos também Salomão com as suas 1000 mulheres, nós entendemos também perfeitamente que depois ele acabou tornando-se um idólatra, encurvando-se, portanto, perante os deuses das suas 1000 mulheres. O padrão de Deus é um casamento monogâmico. Em terceiro lugar, para encerrarmos, Jesus define o casamento também no verso de número 6, dizendo assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus está dizendo que o casamento também é vitalício, isto é, perpétuo, eterno. O casamento é algo que se deve permanecer até o túmulo, e é isso que Jesus define o casamento, e esse é o padrão bíblico que nós temos nas Escrituras. Meus irmãos, eu espero tê-los ajudado, e a minha pretensão é dar sequência, ok? Abraço.